Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos sequência ao nosso PET, volume 7. Então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 2. Iremos trabalhar um pouco sobre a notícia. Aqui nós temos um quadro fazendo a comparação da notícia com a reportagem, mas especificamente nessa semana iremos trabalhar a notícia, que é um gênero jornalístico que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas. Então, é nesses meios que a gente encontra a notícia, né? Meios televisivos, rádio, internet. Por esse motivo, as notícias possuem o teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo, o espaço e as personagens envolvidas. Né? É a partir da notícia que a gente consegue responder o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu, com quem, quais são as pessoas envolvidas, né? E as principais características do gênero notícia é o cunho informativo, né? Textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, que a gente já disse. Temos uma linguagem formal, clara e objetiva. E temos os textos com títulos, né? As manchetes, os subtítulos. E textos em terceira pessoa, porque você está contando, né? Relatando o que houve. Discurso indireto e fatos reais, atuais e do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Nós temos aí um exemplo de uma notícia, né? Observa-se aí a manchete que vem em negrito, bem grande, e embaixo o subtítulo e, após isso, a descrição dessa notícia. O que houve? Esse texto aí trata-se de uma notícia sobre uma aluna que se desentendeu com o professor após ele ter chamado sua atenção, né? E, juntamente com sua mãe, elas resolveram processá-lo em seguida. Só que após o caso ser analisado, todos os pareceres foram favoráveis ao professor. Assim, o professor resolveu entrar com ação contra a mãe e a filha por danos morais, né? Então, elas foram condenadas a pagar uma indenização no valor de R$ 5.000 a esse professor, que é professor de física e matemática há 8 anos nessa escola, né, e 25 anos ele trabalha na área. O caso aconteceu em 2016 e teve seu desfecho em fevereiro de 2018 em Pernambuco, ok? Então é um fato verídico, né? Um acontecimento real. Nós temos aí a primeira pergunta relacionada a essa notícia. Pela estrutura e pela linguagem utilizada, como é o nome de textos como esse? Uma notícia. Qual é a finalidade desse tipo de gênero? Informar sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Com suas palavras, explica o assunto tratado no texto. Então, como sugestão, tá? Coloquei assim: o texto relata que um professor entrou com uma ação contra a mãe de uma aluna contra danos morais, após ele mesmo ter sido processado por ambas. Onde aconteceu o fato? Na zona sul do Recife, no Pernambuco. Quando ocorreu o problema? Em 11 de abril de 2016. Atividade 2. Sobre as partes do texto, vamos analisar V para verdadeiro e F para falso. A manchete do texto não deixa claro para o leitor sobre o que o texto irá tratar. Falso, né? Deixa super claro. A manchete focaliza mais o fato da aluna ter perdido a causa para o professor do que o próprio motivo de discussão. Verdadeiro. O texto em itálico, logo abaixo da manchete, funciona como um breve adiantamento de informação. Sim. O segundo parágrafo do texto narra o conflito ocorrido entre o professor e a aluna. Verdade. Dá detalhes.
E o texto apresenta marcas de opinião do autor da notícia? Não, né? Comparando a notícia com a imagem, vamos marcar a opção correta. Em 1969, vem a seguinte pergunta: os pais super bravos com o aluno, no caso o filho deles. Que notas são essas? Já em 2009, os pais super bravos também, mas se voltam para a professora. Que notas são essas? Então, gente, o texto sobre a notícia e a imagem, podemos identificar o quê? Que os dois mostram quanto os pais ficam contra os professores e apoiam os erros dos seus filhos. Infelizmente, é uma dura realidade de algumas situações no ambiente escolar, onde existem, né, pais que passam a mão na cabeça dos filhos ao invés de estimular os estudos deles. Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês para a próxima correção. Se cuidem.